Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto de iniciação de número 217. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Hoje, programa de número 217. Estamos aí ao vivo. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu caro irmão Gilberto Catira, meu caro irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né, projeto de iniciação, e vamos aí dar início, então, aos nossos estudos de hoje, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases importantíssimas. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, e fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E também seguimos também, à medida do necessário, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando que, conforme o nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante, né? Bom, dizemos que todos aqueles que quiserem iniciar o projeto de iniciação, que é o projeto mais importante da vida de todos nós, devem necessariamente fazer isso por intermédio de uma escola de iniciação. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, mas, de nossa parte, nós convidamos que as pessoas interessadas venham ao encontro da Sociedade Brasileira de Eubiose e para fazer os cursos da iniciação, né? Então, como é que ela pode fazer esse contato? Entra na internet, utiliza um instrumento de busca, né, da internet e localiza lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, o site, né? Nesse site ela vai encontrar muitas informações a respeito da eubiose e também vai conseguir adquirir, saber a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior, que são muitos departamentos. Então, lá no site, ela vai num determinado botãozinho, né? Vai clicar, e o site, a IA do site vai perguntar o nome da pessoa e a cidade onde ela mora. Cidade e estado. Ela põe seu nome, cidade e estado. Automaticamente, o site vai indicar justamente qual é o departamento mais próximo da sua cidade. Pode ser que o departamento esteja na sua própria cidade, ou então próximo à sua cidade. Então, a pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para fazer o curso. É claro que esse ano já não é mais possível, pelo menos na maioria dos departamentos. Pode ser que algum departamento ainda tenha algum curso iniciando nesse segundo semestre. Mas a pessoa vê justamente pelo contato. Inclusive, tem sites que têm Darana desde 1925, né? E tem o site atual, né? Que tem as Daranas, né? Revistas pela internet, né? Então, aí ela pode estudar, pode tomar conhecimento de muitas coisas importantes. Aí está, então, as informações que nós queríamos dar de início desse nosso encontro, né? Muito bem. Então, aqui nós vamos começar a nossa conversa, né? Eu só queria dizer o seguinte, que eu quero me referir agora a uma introdução que Helena Petrovna Blavatsky fez na sua doutrina secreta, que ela escreveu justamente no século XIX, 1880, por aí, né? 80 e tanto, né? A respeito da doutrina secreta, né? Então, eu queria ter uma informação importantíssima nessa introdução que a Helena Blavatsky fez. Então, vamos estudar ao que ela se referiu. Desse modo, diz a Blavatsky, né?
Cada nação recebeu a seu tempo alguma das verdades aludidas, sob o véu de seu próprio simbolismo, local e peculiar, simbolismo que, com o correr dos anos, evolucionou para um culto mais ou menos filosófico, um panteão de aparência mítica. É por isso, aí Blavatsky diz, é por isso que Confúcio, na cronologia histórica, um legislador muito antigo, mas um sábio bem moderno na história do mundo, foi assinalado por um estudioso, que ela se refere, Dr. Ledger, como um mensageiro e não como um criador. Então ele diz que esse próprio Confúcio, ele disse o seguinte: eu não faço mais do que transmitir. Não posso criar coisa nova, nenhuma coisa nova. Creio nos antigos e, portanto, os venero. Então Confúcio dizia que ele não criava nada, ele era veículo. Olha só, Confúcio, né? Da antiguidade, ele dizia que ele era veículo dos conhecimentos superiores. Né? A autora, a Blavatsky, também venera esses conhecimentos antigos, como ela diz, né? E neles acredita, assim como nos modernos herdeiros da sua sabedoria. Blavatsky nos afirma que ela estudava e lia tanto os antigos autores dessa ciência iniciática, como também dos modernos. Né? E com essa dupla fé, fala Blavatsky, né? Transmite agora a todos aqueles que o desejam o que ela própria recebeu e aprendeu. Aos que lhe recusam o testemunho, e o que serão a grande maioria, não guardará o menor ressentimento, pois, negando, eles estão no seu direito do mesmo modo que ela assiste o de afirmar. As duas partes estarão contemplando a verdade, né, por ângulos inteiramente diferentes. Segundo as regras da crítica científica, deve o orientalista rejeitar a priori toda proposição que ele não possa cabalmente verificar por si mesmo. Olha só, interessante. Blavatsky diz, né, que todo conhecimento deve ser verificado pessoalmente pelo próprio estudante, por aquele que está estudando. Né? E como poderia um sábio ocidental aceitar, por ouvir dizer coisas sobre as quais ele nada conhece? Daí ela continua no seguinte tema. Em verdade, o que se contém nesses volumes foi recolhido tanto de ensinamentos orais como escritos. Esta primeira apresentação da doutrina esotérica, ou seja, a doutrina secreta, né, se acha baseada nas instâncias, e nós dizemos instâncias de Dizian, lá no Tibete, né, que representam os anais de um povo que a etnologia desconhece. Foram escritas, segundo se afirma, em um idioma ausente da nomenclatura das línguas e dialetos que a filologia conhece. Assegura-se que promanam de uma fonte que a ciência repudia, ou seja, do ocultismo. Ela diz que a ciência rejeita o ocultismo. E, finalmente, são oferecidas ao público por intermédio de uma pessoa desacreditada, sem cessar perante o mundo, por todos os que odeiam as verdades importunas ou que têm algum interesse particular a defender. Então, ela se refere a isso, né? Ao repúdio que ela tinha da grande maioria das pessoas, que diziam que ela inventava as coisas. Né? Muita gente dizia que a Blavatsky inventava, ela enganava as pessoas. Diziam isso, que ela enganava as pessoas. Né? Então, ela continua assim. Devemos, portanto, contar com o repúdio desses ensinamentos e conformar-nos com isso desde já. Nenhum daqueles que se consideram sábios em qualquer dos ramos da ciência exata se dignará de levá-los a sério. Ela diz, né? Muitos da ciência oficial não levam a sério aqueles conhecimentos que ela trazia, né, no século XIX para o mundo, para o Ocidente. Né? Escarnecê-los e rejeitá-los a priori, tal será a atitude que prevalecerá no século atual. Ela se refere ao século XIX. Mas somente neste, olha o que ela fala, porque no século XX da era cristã, os eruditos principiarão a reconhecer que a doutrina secreta não foi nem inventada nem exagerada, mas, pelo contrário, simplesmente delineada. Então, a gente dizia que no século XX, muitos estudiosos começariam a se aprofundar nesses conhecimentos dos quais ela tinha sido veículo. Né? Ou conhecimentos
não é nem inventada, nem exagerada. Pelo contrário, simplesmente delineada. E, por fim, que os seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Então, ela diz, esses conhecimentos que ela trouxe são anteriores aos Vedas, da antiga Índia, né? Não vai nisso pretendermos o dom da profecia, fala Blavatsky. É uma simples e despresumida afirmação baseada no conhecimento dos fatos. De 100 em 100 anos surge uma tentativa de mostrar ao mundo que o ocultismo não é um avanço ou superstição. Ela falou isso, que a cada 100 anos sempre surge alguém, um grupo que vem mostrar que o ocultismo não é algo que deve ser desprezado pela cultura, né, mundial. Né? Uma vez que se possa, de algum modo, entreabrir a porta, ela ir-se-á abrindo cada vez mais nos séculos sucessivos. Os tempos estão propícios para o advento de conhecimentos mais sérios que os permitidos até agora, se bem que ainda nenhum tem de ser muito limitado. Então, ela disse que progressivamente a humanidade vai recebendo esses ensinamentos. Então, ela afirmou que a cada 100 anos surge um movimento ou um autor, ou um grupo de autores que trazem essa questão do ocultismo à baila, né, para o conhecimento da população. Né? Então, ela continua dizendo o seguinte: não foram os Vedas também escarnecidos e repudiados e havidos como uma falsificação moderna? Não faz ainda 50 anos? Ela pergunta. Não houve um tempo em que o sânscrito foi declarado filho do grego e um dialeto derivado dessa língua, segundo Lamprier, um estudioso e outros eruditos? Ela pergunta, né? Ela continua. Até 1820, diz o professor Max Müller, os livros sagrados dos brahmanes, dos magos e dos budistas eram desconhecidos. Isso. Duvidava-se mesmo de sua existência. E não havia um só erudito que pudesse traduzir uma linha dos Vedas, do Zend Avesta ou do Tripitaka budista. E hoje está provado que os Vedas pertencem à mais remota antiguidade, sendo que a sua conservação quase uma maravilha. É isso? Outro tanto se dirá da doutrina secreta arcaica, quando se produzirem provas irrecusáveis da sua existência e dos seus anais. Então, ela diz que um dia haverá uma prova irrecusável a respeito da doutrina secreta arcaica, né? Mas passarão ainda muitos séculos antes que se publique muita coisa mais do que agora. Falando da chave para os mistérios do zodíaco, quase perdida para o mundo, teve a autora oportunidade de observar em Isis sem véu há cerca de 10 anos. Ela escreveu, ela própria diz que ela escreveu em Isis sem véu, né? Há mais de 10 anos dessa data em que ela estava se manifestando, né? Isis sem véu. A esta chave devem dar-se 7 voltas antes que todo o sistema possa ser divulgado. Não daremos aqui senão uma volta para permitir ao profano uma rápida visão do mistério. Feliz aquele que puder aprender o todo. Então, pelo Isis sem véu, ela diz que é necessário dar 7 voltas nessa chave que abre essas portas. Mas ela diz que nessa apresentação, ela dá apenas uma volta na chave. Agora, quem está estudando tem o dever, né, através do seu processo evolutivo, de dar as 6 voltas restantes para atingir as 7 voltas. O mesmo se dirá de todo o sistema esotérico. Uma volta à chave e não mais. Se deu em Isis sem véu. Muito mais coisas são explicadas nos presentes volumes. Naqueles dias, a autora conhecia pouco a língua em que a obra foi escrita. E essas revelações, que agora podem ser feitas, lhe eram, então, vedadas. Agora, veja o que ela fala a seguir. Veja, isso aí é introdução. Isso aí eu estou me referindo à introdução da doutrina secreta no século XIX. Então, a seguir, ela fala o seguinte, olha só, vamos prestar bem atenção. No século XX, algum discípulo mais bem informado e com qualidades muito superiores poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, e de que, assim como as nascentes do Nilo, outrora envoltas em mistério, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas permaneceu esquecida e perdida para a humanidade.
durante séculos, mas foi, afinal, encontrada. Olha só o que ela faz na introdução da doutrina secreta. Ela fala que no século XX, algum discípulo mais bem informado viria para dar provas irrefutáveis a respeito desses conhecimentos superiores. Na eubiose, está bem claro que ela se referia ao professor Henrique José de Souza. Ela deu início, e o professor veio dar seguimento a esse conhecimento. Né? Agora, é claro que o conhecimento da Blavatsky é imenso, né? Desses livros todos. É tão imenso que muitas pessoas acham que é mentira. Da sua época, e até hoje. Até hoje ainda tem gente, filósofos com diploma, e aí oficial, seres de enorme cultura, dizem que a HPB mentiu. É verdade, até hoje. Mas ela diz que no século XX, então, viria. Interessante que ela fala algum discípulo mais bem informado. Veja bem, nesse ponto nós devemos meditar o seguinte. Quando ela fala algum discípulo mais bem informado, ela se referia ao professor Henrique José de Souza. E a ela mesma se considerava uma discípula. Ela diz nunca ter escrito nada. Ela escreveu através do ensinamento dos mestres. Então, veja bem a humildade com que ela se refere a si mesma, né? E se referindo ao professor. Ela como discípula e o nosso mestre como discípulos. É claro que são discípulos do Eterno, né? São discípulos, mas discípulos extremamente evoluídos, né? Todos nós somos discípulos, qualquer um, até os seres da mais elevada hierarquia, são discípulos do Eterno, né? Do Pai Celestial, do imanifestado. Né? Então, é muito importante isso que ela fala. Né? Então, o nosso mestre realmente veio traduzir esse ensinamento de HPB de tal forma que o nosso mestre afirmava o seguinte, que a eubiose era a teosofia posta em prática. Ele dizia o seguinte, a eubiose é a teosofia posta em prática. E tem uma questão muito importante. A HPB abriu nesse contexto, né? Como ela diz que a cada 100 anos vem um mestre ou um grupo de mestres para dar oportunidade para a humanidade evoluir nesses conhecimentos, ela abriu aquela porta enorme do conhecimento, trazendo esses conhecimentos do Oriente para o Ocidente. E no século XX, o professor Henrique José de Souza, o querido professor Henrique José de Souza, veio para dar sequência a esse processo. E quem estuda o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, vê conhecimentos importantíssimos com referência ao terceiro milênio, a nova civilização. Ele vai profundo. Ele entra com um conhecimento profundo a respeito dessa transformação da humanidade rumo ao novo milênio, rumo ao novo estado de consciência. Tanto que ele define, né? A HPB não tinha falado isso, o professor nos deixa ensinado que no ano 3005 haverá o surgimento de uma nova civilização. E a aplicação, né, e a manifestação na face da Terra de um sistema chamado sinarquia. Sinarquia, que é um sistema dos seres humanos ligado com as hierarquias superiores e com o Eterno. Então, isso aí é algo muito importante que a HPB deixou, né? E o nosso mestre fez esse trabalho maravilhoso. Então, aí está, veja bem a importância que tem, né? Por isso, nossos encontros aqui são as duas bases fundamentais que nós utilizamos, né? Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Né? Então, tanto que, agora, vamos reproduzir aqui um ensinamento do professor Henrique José de Souza, que é de uma profundidade enorme. O professor deixou o seguinte, olha, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Continua o professor Henrique. Dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral ou teosófico, ou eubiótico, que visa os três corpos de que o mesmo se compõe. O físico, para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família.
O psíquico para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior ou divina. E, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. Veja só esse ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, a respeito da nova civilização. E nós estamos justamente nesse caminho, né? Terceiro milênio. Então ele diz, o Brasil é a pátria da nova civilização. É isso? O Brasil é a pátria da nova era, da nova civilização. É isso? O Brasil eu vou mais a fundo, o Brasil é o berço. O Brasil é o berço da nova civilização. Isso o nosso mestre nos deixou ensinado. Por isso, a responsabilidade dos brasileiros de compartilhar esse ensinamento e procurar seguir esses ensinamentos superiores, né? Então, essa é a nossa ação atual. Agora, quando se fala daqui, estamos aqui em 2026, né? A gente fala assim, 3005 falta muito tempo ainda, né? A pessoa pode perguntar, o que eu posso fazer para colaborar com algo que vai acontecer daqui a 1000 anos, ou 900 e tantos anos, né? Tudo, pode fazer tudo. Porque aquilo que vai acontecer no ano 2005 depende daquilo que acontece hoje. Tanto que o nosso mestre diz, reconstruir é o brado que nos compete. Ele não diz assim, consertar, não é consertar, não. As instituições que não estão adequadas para a nova civilização devem ser substituídas por instituições reconstruídas. Não é verdade? Não é consertar, é reconstruir. Isso é muito importante. Portanto, eis aí o mérito que todos têm, né, e o dever que todos têm, conforme o nosso mestre, né, o dever é a coisa mais importante que uma pessoa tem para fazer no mundo, né? O dever que todos têm, brasileiros ou não, mas principalmente os brasileiros, de trabalhar para a consolidação de uma nova civilização. Isso é muito importante. Como? Fazendo o seu próprio desenvolvimento, através do estudo, da iniciação, da iluminação, e espalhando esses conhecimentos para os seus irmãos, através de todos os meios que existem hoje, né, pela internet e assim por diante, né? Então, está algo muito importante, né, que nós queríamos nos referir nesse início de encontro, né? Somente dando mais uma olhada no que ela fala na introdução, né? A uma obra tal como esta, ela se refere à doutrina secreta, não podia servir de introdução um simples prefácio, exigindo antes um volume, e um volume que expusesse fatos, não meras dissertações, porque a doutrina secreta não é um tratado ou série de teorias vagas, senão uma explanação de tudo o que pode ser dado ao mundo neste século. Olha só o que ela fala. A doutrina secreta é uma explanação de tudo o que pode ser dado ao mundo nesse século. Veja bem, é o máximo que a divindade proporcionou através de seus veículos no século XIX. E no século XX também. Agora, especificamente, através dos trabalhos do nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza. Continua HPB. Seria inútil incluir nas páginas do livro, propriamente dito, aqueles pontos dos ensinamentos esotéricos que escaparam à interdição, sem que preliminarmente ficasse estabelecida a autenticidade, ou pelo menos a probabilidade da existência de semelhantes ensinamentos. As afirmações que vamos fazer devem trazer o abono de várias autoridades, tais como a dos antigos filósofos, de escritores clássicos e até de eruditos. Padres da Igreja, alguns dos quais conheceram e estudaram essas doutrinas, viram e leram essas obras sobre esse assunto, notando-se entre eles os que chegaram a ser pessoalmente iniciados aos mistérios dos antigos, durante cuja celebração eram representadas alegoricamente as doutrinas ocultas. Terão que ser citados nomes históricos e dignos de confiança a autores bem conhecidos, antigos e modernos, de competência indiscutível, julgamento reto e veracidade comprovada. Nomeados também alguns dos mais esclarecidos e famosos discípulos das artes e ciências secretas, juntamente com os mistérios destas últimas,
tal como foram divulgados, ou melhor, apresentados ao público em sua estranha forma arcaica. Aí está. Por isso que eu disse no início que quem entra na eubiose tem a oportunidade de ler as cartas de revelação do nosso mestre, que são de uma profundidade enorme. Né? É claro que o ensinamento, tanto da doutrina secreta como do ensinamento do professor Henrique de Souza, são ensinamentos tão distantes de nós, né? Da nossa consciência humana, que é difícil, não é fácil esse entendimento. Não é fácil. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa. O nosso mestre, numa das suas revelações, aliás, ele afirmava isso com frequência. Ele dizia o seguinte, que o universo é extremamente simples. Olha o que o professor falava. Ele dizia, o universo é extremamente simples. Eu, quando ouvi isso, eu fiquei pasmo. Né? Eu fiquei assim, poxa vida, mas se o inverno é extremamente simples, por que eu não entendo tudo? Não é verdade? Se o universo, como o professor diz, é extremamente simples, por que eu não entendo tudo? Eu tenho dificuldades enormes em entender. E todos nós temos dificuldades, a gente tem que batalhar, se aprofundar, estudar. Agora vem a resposta. Veja bem, para aqueles que atingem a iniciação, o adeptado, os estágios superiores, os estágios hierárquicos superiores, esse mistério vai se tornando cada vez mais simples. Não é verdade? Então ele diz, quem tem um conhecimento elevado, essas coisas tão complicadas para nós, vai ficando simples. Então, a gente verifica o seguinte, a complexidade, a dificuldade de entendimento desses ensinamentos está dentro de nós, dentro da nossa personalidade. O nosso mestre diz, não é que os ensinamentos sejam difíceis, nós é que não temos ainda a capacidade para entender. Nós quem? A nossa personalidade. Não é verdade? Então, é por isso que lá na antiga Grécia, no templo de Delfos, né? Em Delfos, existia lá no frontispício do templo, estava escrito assim, nos tempos antigos. Hoje não existe mais. Mas os autores, os filósofos antigos diziam que no templo, no frontispício, estava escrito o seguinte, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Pronto, aí está. Conhecer a si mesmo é a importância desse caminho. Conforme Jesus, o Cristo, nos ensina hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, bate. Você vê que o conhecimento bate. Todos os mestres falam na mesma sintonia. Né? Em épocas diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, eles falam a mesma língua. Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? A religião não fala isso. A religião, olha, nenhuma religião fala sobre isso. Somente na escola iniciática é citado esse fato. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. Não é verdade? E conhecer a si mesmo é conhecer Deus. Por quê? Porque Jesus falou, vós sois deuses. Nós somos deuses. Por mais incrível que pareça, somos deuses. Mas por que existem tantas falhas no nosso comportamento se somos deuses? É porque somos deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa própria divindade. Né? Então, Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, conhecereis o Deus que existe dentro de vocês, porque vocês são todos são deuses. Agora, Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? A verdade vai nos libertar do quê? Conhecer Deus nos liberta do quê? Muita gente na religião diz assim, liberta de Satanás, das forças das sombras. Não é isso. O conhecimento interior, o autoconhecimento, nos liberta do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos da nossa personalidade. É a nossa personalidade que nós temos que nos impede de enxergar esses conhecimentos superiores. À medida que nós vamos evoluindo, a gente vamos nos libertando da personalidade. Esse véu vai sendo retirado. Né? É o que o nosso mestre fala de desvelar. A gente vai desvelando. Por isso que a obra, 4 volumes da HPB, né? Isis sem véu. O que significa? Isis. Isis é o segundo trono, é a mãe divina. Então, esses livros dela tratam de se enxergar Isis sem os véus que existem entre nós e a divina mãe. Não é verdade? Isis. Né? Então, esse é o caminho importante que devemos seguir nesse processo de autoconhecimento e evolução. Então, aí estão essas palavras iniciais
que eu queria trazer, e são de uma importância muito grande para a gente entender justamente a importância dos ensinamentos de HPB, Helena Pretoni Blavatsky, e dos ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Muito bem. Então, vamos continuar agora, demos esse introito, né? Vamos aqui. Esforçamo-nos por escrever o primeiro dos 7 capítulos e agora o damos por terminado, assim fala a HPB, né? Quando ela fala dos 7 capítulos, ela fala sobre as 7 instâncias de Dzyan, que é tratado no volume 1, né? da sua doutrina secreta, né? Que é justamente o volume 1 é a cosmogênese. Então, falha e incompleta que seja a exposição, representa, em todo caso, uma aproximação no sentido matemático do que constitui a base mais antiga de todas as cosmogonias. Ousada é a tentativa de expressar em língua europeia o vasto panorama da lei, que eterna e periodicamente se manifesta. Lei impressa nas mentes plásticas das primeiras raças dotadas de consciência, por aqueles que a reflitam da mente universal. Empreendimento ousado, porque nenhuma linguagem humana, com exceção do sânscrito, que é o idioma dos deuses, permite fazê-lo com exatidão suficiente. Então, ela disse que ela se refere justamente a esse vasto conhecimento, né, que nós temos pela frente, e unicamente pelo autoconhecimento nós podemos transpor esse limite. Né? Então, é claro que, quando o indivíduo torna-se adepto, e todos nós, veja bem, isso é inevitável. Todos os seres humanos, um dia, se tornarão adeptos, cada um com o seu destino. Um mais cedo, outros mais tarde, todos estão no caminho. Mas a lei indica o caminho para o ser humano. Não só o ser humano, mas todos aqueles que acham no mesmo estágio evolutivo, em outros planetas. Né? O caminho é tornar-se um adepto. E quando o indivíduo torna-se um adepto, é uma coisa muito importante. Ele não precisa mais ler, nem escutar, nem pesquisar, nem pedir nada para ninguém. Ele encontra tudo dentro de si mesmo, o adepto. O adepto encontra tudo dentro de si mesmo. É Isis sem véu. Né? É Isis sem véu. Ele se adequa ao segundo trono. Ele entra em consonância com a caixa, com a mãe divina. Aí ele leu a caixa. Então ele não precisa. Então ele entra num estado que nós chamamos de contemplação. Ele não precisa mais ficar se concentrando, meditando. Imediatamente essa verdade que lhe é permitida vem à sua mente, à sua visão espiritual. É isso? Ele pode ler a caixa. Isso é muito importante. Então, tanto que o nosso mestre fala, que nos ensinou o seguinte, que um adepto, olha só que importante, um adepto pode viajar por todo o sistema solar. Incrível, né? Um adepto, ele pode viajar em formas hiperfísicas por todo o sistema solar, desde o Sol até as mais longínquos órbes de satélites e planetas que existem no sistema solar. Uma coisa impressionante. Sempre lembrando que tudo tem vida. Tudo que tem no universo tem vida. Então, nosso sistema solar, não existe vida só na Terra. A ciência diz que somente na vida, eles só constataram vida na Terra. Não. Vida orgânica. Né? Claro que na Terra tem vegetais, animais, o ser humano, porque estamos numa zona ecológica, em condições de temperatura e pressão e presença de oxigênio para a existência de animais como nós enxergamos, né? Animais e os seres humanos. Mas vida hiperfísica existe em todos os planetas. Todos os planetas são habitados. Vamos deixar bem claro? Todos os planetas do sistema solar são habitados. E o Sol é habitado também. Sol é habitado. Existe consciência de enorme evolução espiritual no Sol. Agora, em todo Sol existe consciência de elevada consciência espiritual. Então, a consciência é perene. O que existe no universo é a expressão da consciência, em qualquer nível. É claro, mas agora, na Terra é a única que pode, no sistema solar, apresentar uma vida orgânica como nós conhecemos. Mas a vida está em todo lugar. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Tanto que a HPB fala que tudo tem consciência. Tudo tem consciência. A ciência vai ficar pasma com essa questão. Né? Como tudo tem consciência? A ciência logo vai falar, uma pedra tem consciência?
Um vegetal tem consciência? Claro. Não só uma pedra, não só um vegetal, um átomo, um elétron, uma partícula subatômica tem consciência. Mas que consciência? Consciência pertinente ao seu estado de evolução. Então, um elétron tem consciência de elétron, um átomo tem consciência de átomo, uma minhoca tem consciência de minhoca. E nós, consciência, homens, seres humanos, os animais têm consciência de animal. E nós temos consciência de seres humanos. Mas, na verdade, veja bem, a consciência que se despeja por todo o universo não é aquilo no qual ela se manifesta. Né? Então, a consciência, aquilo que tem consciência de pedra não é pedra, é Deus. É Deus. Isso. Qualquer vegetal tem Deus dentro de si também. É importante isso. Deus está em tudo. O todo, o imanifestado, se projeta e está colocado em tudo que existe no universo, sem se dividir. Olha só que interessante. Deus, o imanifestado, se projeta em todo o universo, mas não se divide, ele mantém a sua unidade. Não é verdade? Então, em cada um de nós tem a unidade. Deus, num animal tem Deus, num vegetal existe Deus, e na sua forma adequada de consciência ao nível em que a evolução persiste, né? Se estabelece. É claro que em todos esses planos evolutivos está ali projetado a projeção da mônada, do primeiro trono. Nós todos somos projeções da mônada, de uma mônada que existe no primeiro trono. Não só tudo que existe é projeção das mônadas. Então, é incrível, né? A mônada projeta-se do primeiro trono e tem que passar pela experiência dos mundos mais inferiores, passar pela experiência mineral, passar pela experiência vegetal, passar pela experiência animal, hominal, e depois atingir o estado de adepto e voltar à casa do Pai. Conforme Jesus falou, né? Jesus falou que o nosso destino é voltar à casa do Pai. Especificamente, é voltar ao primeiro trono, Brahma. É isso? Onde está a nossa mônada. Agora, a pessoa pode perguntar assim, mas por quê? Por que isso acontece? Por que a mônada emite projeções e depois há um retorno da mônada e essa projeção atinge um estado de total desconhecimento do Deus que existe dentro dela? Né? E depois volta à casa do Pai e amplia o seu conhecimento. Esse é o grande mistério. Aí está. Não sou eu que falo. A HPB falou isso. A HPB é isso. O grande mistério a ser entendido pela humanidade, e eu acredito, ela não falou isso, e não só pela humanidade, mas por todo o universo, por todos aqueles que habitam o universo, com qualquer tipo de consciência, é entender esse mistério, a da projeção, do imanifestado para o manifestado. Por quê? Ninguém sabe, ninguém explica. Mas saberemos um dia. Deus sabe, o imanifestado, né? O tátil, aquilo, sabe disso. Eu não posso responder, não podemos responder. Na minha imaginação, eu acredito que um dia nós saberemos. Na minha imaginação, veja bem, não está escrito em lugar nenhum aí. Não existe nenhum lugar em que um dia nós teremos a consciência do eterno, como nós entendemos. Mas eu sei que a consciência que está em nós de Deus volta ao seu ponto de origem. Isso é muito difícil de ser entendido, mas nós vamos caminhando para esse entendimento. Muito bem. Então, continuando com a HPB, que a intenção, porém, sirva de escusa para os defeitos da obra. Ela fala, então, ela mesma diz que ela diz que a obra que ela fez não é perfeita, porque ela foi, evidentemente, veículo, né? E muita gente colaborou com a elaboração da obra, né? Ela escrevia. Ela não dominava. Um momentinho. Tomar um pouquinho d'água aqui, estou falando bastante. Ela não falava inglês. Ela tinha dificuldade. Ela falava inglês o suficiente para se comunicar, mas não dominava a língua. Então ela escrevia, é isso? E amigos dela, editores, escritores e filósofos, cuidavam para que da publicação das obras. Né? Ela mesma fazia revisões, mas muitos auxiliavam nela a fazer revisões. Mas ela admite mesmo que pode haver na obra defeitos. Evidentemente, tudo que nós fazemos não é perfeito. Perfeito, o que é perfeito? Somente a divindade, né?
o imanifestado é perfeito. Nós temos as nossas dificuldades. Muito bem. Como conjunto, nem que o que precede, nem o que deverá seguir-se podem ser encontrados em parte alguma. Estes ensinamentos não figuram em nenhuma das 6 escolas filosóficas da Índia. Blavatsky fala isso, hein? Porque, em verdade, pertencem a uma 7ª escola, que é a síntese das outras, a saber, a doutrina oculta. Olha só que importante, né? E não se acham escritos em nenhum velho e carunchoso papiro do Egito, nem foram gravados em ladrilho ou muro de granito da Assíria. Os livros da Vedanta, a última palavra do saber humano, apresentavam só o aspecto metafísico da cosmogonia do mundo. E o seu inestimável tesouro, os Upanishads, né? Sendo Upanishad uma palavra composta que significa o domínio da ignorância pela revelação do conhecimento secreto espiritual, então ela diz, o Upanishad requer hoje a posse de uma chave mestra que permita ao estudante aprender o sentido em sua plenitude. A autora pede vênia para dar aqui a explicação que a esse respeito lhe foi transmitida pelo mestre. Então ela diz que nós temos dificuldades para esse entendimento e é preciso uma chave mestra. E que ela pede desculpas, né, para dar aqui a explicação a esse respeito, e que foi transmitida para ela através de um mestre. Né? Então, conforme o mestre, a KPV nos diz, né, o Upanishad é comumente traduzido como a doutrina esotérica. Esses tratados fazem parte do Shakti, ou conhecimento revelado, ou, em outra palavra, a revelação, que são geralmente anexados à parte bramânica dos Vedas, como sua 3ª divisão. Ora, os Vedas possuem 2 significações bem distintas. Uma expressa pelo sentido literal das palavras, e outra indicada pelo metro, ou svara, entonação, que são como a vida dos Vedas. É claro que os sábios pandits, ou panditas, e os filósofos negam que o svara tem alguma relação com a filosofia ou as antigas doutrinas esotéricas, mas a misteriosa conexão existente entre svara e luz é um dos seus mais profundos segredos. Bom, os orientalistas, continua, enumeram 150 Upanishads e consideram os mais antigos como escritos provavelmente 600 antes da nossa era. Mas os textos autênticos não correspondem nem à 5ª parte daquele número. Os Upanishads são para os Vedas o que a Kabbalah é para a Bíblia dos judeus. Olha que interessante. Os Upanishads são para os Vedas o que a Kabbalah é para a Bíblia dos judeus. A mesma relação. Expõem e explicam a significação secreta e mística dos textos védicos. Tratam da origem do universo, os Upanishads, da natureza da divindade, da matéria, do espírito e da alma, e também da relação metafísica entre mente e a matéria. Em resumo, o que o Upanishad contém, segundo a KPB, né? Blavatsky? Em resumo, contém o princípio e o fim de todo conhecimento humano, mas cessaram de o revelar desde os tempos de Buda. Olha, de outra forma, não poderiam os Upanishads ser considerados esotéricos, já que hoje se acham integrando os livros sagrados bramânicos ao alcance de qualquer pessoa, inclusive dos mileshas, ou os chamados sem casta, os dos orientalistas europeus. Mas há em todos os Upanishads indícios constantes e invariáveis de sua antiga origem que provam. Ela dá as provas evidentes dos Upanishads. Vamos agora classificando, né? Com a letra A, que algumas de suas partes foram escritas antes do sistema de castas transformar-se na instituição tirânica que ainda perdura. Aí ela se refere às castas no século XIX como um sistema tirânico, né? Porque as castas foram degeneradas com o tempo. Né?
Tanto que em 1948, o próprio Mahatma Gandhi trabalhou nesse sentido, né? Em 1948, com a nova Constituição da Índia, as castas foram proibidas na Índia, né? Parte B, ela vai citar a parte B agora, que a metade dos seus textos foi eliminada, sendo que alguns foram reescritos e abreviados. Olha só que interessante. Os grandes mestres do conhecimento superior e os brahmanes vão ali constantemente aos reis kshatriyas, que é a casta militar, para se tornarem seus discípulos. Observa com muita justeza o professor Cowell. Ela cita o professor Cowell, na sua época, como entendido do assunto, né? Ele falava que os Upanishads respiram um espírito completamente diferente do de outros escritos bramânicos, uma liberdade de pensamento que não se vê em nenhuma obra anterior, salvo nos próprios hinos do Rig Veda. O segundo fato se explica por uma tradição registrada em um dos manuscritos que se refere à vida de Buda, a de que os Upanishads foram originariamente anexados aos Brahmanas no início de uma reforma que conduziu ao exclusivismo do atual sistema de castas entre Brahmanes alguns séculos após a invasão da Índia pelos duas vezes nascidos. Os textos aí está referindo aos Dwipas, os duas vezes nascidos, né? Que eram invadidos pelas Índias. Talvez ela se refira aqui às castas que vieram da raça ariana, né, que invadiram a Índia, né? Os Dwipas, duas vezes nascidos. Aqueles que nascem. Dwipa quer dizer duas vezes nascido. Nascido da mãe terrena e nascido na eternidade, na sua consciência espiritual, né? Os textos estavam completos naquela época e serviram para instruir os kshalas, que se preparavam para a iniciação. Assim foi enquanto os Vedas e os Brahmanas permaneceram como propriedade única e exclusiva dos Brahmanes do templo, enquanto ninguém mais, estranho à casta sagrada, tinha o direito de estudá-los, ou até mesmo de ler. Interessante, né? Ninguém tinha o direito de estudar isso. Naquela época, né? Interessante o que ela diz, né? Surgiu, então, Gautama Buda, Siddhartha Gautama, o príncipe de Kapilavastu. Tendo aprendido toda a sabedoria bramânica dos Rakshasas e dos Upanishads, e vendo que os ensinamentos muito pouco ou nada diferiam dos ministrados pelos mestres da vida, residentes nas montanhas nevadas dos Himalaias, o discípulo dos Brahmanes, não se conformando em que a sabedoria sagrada fosse negada a todos, com exceção desses últimos, resolveu divulgá-la, a fim de salvar o mundo inteiro. Então, aí está o trabalho de Siddhartha Gautama, né? Justamente fazendo a divulgação desses conhecimentos, né? Inclusive esses conhecimentos antigos da Índia, né? E então, os Brahmanes, ante a iminência de verem cair os seus conhecimentos sagrados e a sua sabedoria oculta nas mãos dos Milishachas, encurtaram e resumiram os textos dos Upanishads, que em sua origem continham 3 vezes a matéria dos Vedas e Brahmanas reunidos, e o fizeram sem mudar uma só palavra dos textos. Destacaram simplesmente dos manuscritos as partes mais importantes, aquelas onde se achava a última palavra sobre o mistério da existência. A chave do código secreto dos Brahmanes ficou ali, daí em diante, na posse exclusiva dos iniciados. E eles puderam, assim, negar publicamente a exatidão dos ensinamentos de Buda, invocando os Upanishads, em que se guardava perpétuo silêncio a respeito das questões principais. Tal é a tradição esotérica do além Himalaia. Então, veja só a importância justamente de Buda e de Jesus, né? Buda e Jesus. Buda conduzindo, sendo veículo, né, daquele conhecimento todo da antiguidade para o nosso mundo, né? E veja bem, hoje é muito mais conhecido nosso meio Buda do que aqueles escritos antigos, né? Mas Buda foi o transmissor desse conhecimento. E Jesus também, né? Jesus foi o transmissor desse conhecimento, né? Então, tanto que, falando de nova civilização, Buda,
Os conhecimentos de Siddhartha Gautama e os conhecimentos de Jesus nos dados pelos dois são os dois, vamos dizer assim, sustentáculos do terceiro milênio, conduzindo ao nova civilização. Os dois sustentáculos da evolução do terceiro milênio é justamente os ensinamentos de Buda e os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Buda significa sabedoria, e os ensinamentos de Jesus Cristo, o amor. Sabedoria e amor, sustentando a evolução do nosso sistema, do nosso processo evolutivo no terceiro milênio, que está em mãos do Ocidente. Devemos dizer, claro, a evolução do planeta passa pelo Ocidente. O Oriente fez o seu trabalho. Agora chegou a vez do Ocidente fazer esse trabalho da evolução da humanidade. Então, é muito importante esse conhecimento. E no Ocidente está contido o quê? O Brasil, como justamente o berço da nova civilização. Então, é muito importante esse conhecimento, né? Então, veja que importante é esse conhecimento, né? De toda essa questão, de toda essa problemática, né? Eu não vou seguir aqui, porque na aula que vem a gente prossegue. Somente fazendo esses comentários, né? Da importância do ensinamento de Blavatsky no século XIX, né? E, além disso, devemos considerar, nesse contexto, os trabalhos de Allan Kardec também. É isso, né? Allan Kardec, no início do século XIX, ele trouxe essa visão da espiritualidade, que o mundo estava se afundando numa materialidade profunda. A ciência estava tornando a humanidade descrente do positivismo, né? Descrente de Deus, descrente de tudo. Então, Allan Kardec veio para contrabalançar. Olha só que interessante. Ele veio através do quê? Da lei. Allan Kardec veio contrabalançar o positivismo e com a espiritualidade, que ele chama-se de espiritismo. Né? Mas foi um impulso inicial. Né? Allan Kardec deu esse impulso inicial. E logo após, no século XIX, vem HPB. HPB abre as portas do Oriente para o Ocidente. Nunca, em momento algum, uma pessoa, um ser humano, trouxe tanto conhecimento para o Ocidente, vindo do Oriente, como o HPB. Ela trouxe um ensinamento extraordinário, e tão extraordinário que ela foi difamada. A HPB foi difamada. Né? Por quem? Não foi por gente simples, não, por gente estudada, filósofos, cientistas, dizendo que ela estava mentindo, que ela não tinha condições de falar isso, porque ela não tinha uma biblioteca ao seu alcance. É isso? Como é que ela pode fazer todos esses conhecimentos sem uma biblioteca, sem nada para consultar? Realmente, ela não tinha. Ela não tinha pontos de referência. Agora, ela explica, ela era veículo dos mestres. Ela não precisava de biblioteca. Ela primeiro, ela se diz discípulo, né? Discípula, mas é uma mestra. Né? A HPB era mestra. Ela diz que é discípula de uma forma de humildade, né? Mas era uma mestra. Mas ela, mesmo como mestra, ela dizia que o conhecimento não era dela. Ela servia de veículo para a divindade. É o que se chama, na prática, de avatarização. Né? Ou seja, avatar significa descida da lei. Então, todos esses grandes mestres que trazem esses conhecimentos é processo avatárico. Avatar a descida da lei. A lei, então, escolhe em postos de proeminência esses seres para dar fluidez, para dar transporte a esses conhecimentos vindo de cima. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa correlação. Na iniciação é muito importante. Viu? E na eubiose tem essa grande plenitude de conhecimento. O nosso mestre faz a conexão em todos os conhecimentos que já aconteceram na humanidade, de modo que a gente vê toda coisa na plenitude das coisas. Nada acontece por acaso. Então, isso aí é muito importante para o entendimento da obra e do destino que está reservado para todos, em direção da casa do Pai. Muito bem. Eu estou terminando aqui a primeira parte da nossa apresentação e vou passando aqui a palavra, eu acho que é o nosso irmão Catira, né? Ou o nosso irmão Carlos, aí, para que a gente continue a nossa reunião aqui, abrindo a palavra para os nossos irmãos que queiram fazer perguntas ou fazer as suas afirmações e assim por diante.
Muito bom, professor. Com relação à aula de hoje, professor, a gente vê que a Helena Blavatsky ela traz um presente para a gente, né? A doutrina secreta no século XIX. Nosso mestre desenvolve todo esse conhecimento através de uma prática eubiótica no século XX. No século XXI, como nós estamos na era de Aquários, que é o coletivo, será que a humanidade vai conseguir se unir coletivamente para avançar nessa evolução? Não, olha, agora vamos deixar bem claro. Né? Quando a gente fala humanidade, são todos. Né? Agora, É, no terceiro milênio, Jesus falou isso, HPB falou isso, o nosso mestre Henrique de Souza falou isso, está ocorrendo uma seleção. Uma seleção. Então, quem vai para o terceiro milênio é uma elite da humanidade. É uma elite. A grande parte da humanidade não vai conseguir. Não vai conseguir. Não tem condições de prosseguir. Agora, veja bem, isso não é uma tragédia, não é uma tragédia. Veja, vamos deixar bem claro, isso não é tragédia. Quando os conhecimentos iniciados dizem que a maioria da humanidade, em termos de 70%, não vai conseguir chegar na nova civilização, não é uma tragédia, não. Porque Deus é amor. Deus, né? Deus é amor permanente, né? Através do amor da divindade, todos têm a oportunidade de chegar lá, à casa do Pai. Então, o nosso mestre nos afirmou o seguinte: todos aqueles que não estiverem capacitados para chegar na nova civilização não ficam mais na Terra, serão transferidos para outros planetas. E nesses outros planetas, eles vão refazer o seu trabalho para atingir a sua plenitude. Então, Deus é amor e perdão. Isso é básico no ensinamento esotérico. Deus é amor e perdão. Olha, Deus não castiga nem pune. Vamos deixar bem claro? A religião fala, grande parte da religião fala, né, das religiões, que Deus castiga, pune, manda para o inferno. Não, não é verdade. Não é verdade isso. Deus não pune nem castiga. Deus dá oportunidade. Vamos deixar bem claro? Isso aí é conhecimento iniciático que não deve ser ignorado. Deus dá sempre oportunidades. Aqueles que não estiverem em condições da nova civilização terão a oportunidade de se refazer o seu caminho em outros orbes, em outros planetas. E chegarão lá, todos chegarão. Todos chegarão lá sem exceção. E não adianta dizer que os que chegarem primeiro são privilegiados. Não. Jesus, como representante do Pai Celestial, né, ele disse assim: os últimos serão os primeiros. Olha, ele falou isso, Jesus falou isso. Então não tem negócio, não tem preferência daquele que chega antes ou depois, não tem preferência. Não existem privilegiados no universo. Somos todos frutos da divindade. Então, Jesus falou: os últimos serão os primeiros. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de passar para a nova civilização têm toda a oportunidade de refazer o seu processo evolutivo e chegar lá. Todos chegarão lá. Então, agora, é claro que Jesus, no seu tempo, ele falou que esse processo de equilíbrio para uma nova civilização, né? Ele não fala em nova civilização, ele fala casa do Pai, né? É feito através justamente da separação do joio do trigo, né? Separação do joio do trigo. Tanto que na parábola, né? Jesus conta que havia uma plantação, eles começaram a plantar e começou a nascer o joio e o trigo juntos, né? Então, os agricultores, que eram empregados do dono da fazenda, isso Jesus contou numa parábola. Foram ao fazendeiro e falaram: olha, mestre, vamos tirar o joio, né? Vamos arrancar o joio e deixar só o trigo. Isso. Aí o fazendeiro falou: não, deixe os dois crescerem juntos. Né? O joio e o trigo crescem juntos, depois na colheita separa. Essa bondade divina. Porque aqueles que não têm capacidade para entender, vai aprender com aqueles que têm capacidade de entender. É uma oportunidade. Então, essa mistura do joio e do trigo não é algo de maligno, não. É apropriado para a evolução. O joio tem a oportunidade de aprender com o trigo. O trigo o que é? Aqueles seres espiritualizados. E o joio é aqueles que não conseguiram a sua espiritualização a contento para chegar na nova civilização. Mas crescem juntos. Mas, num determinado momento, são separados. Né?
O trigo vai para a terra, para a nova geração, e o joio, essas criaturas que não se habilitaram para isso, vão refazer o seu caminho em outros orbes, de maneira dada por Deus, pela bondade divina. Né? É como numa escola, né? Repetentes ou não repetentes, né? Antigamente era assim, hoje já está diferente, né? Hoje é diferente, a coisa eu não estou entendendo muito bem. Mas antigamente, no meu tempo, era assim, a pessoa passava de ano ou não passava. Se não passava, repetia o ano para se fazer a sua... Inclusive tinha a segunda época, eu não sei se tem isso ainda, né? Fazia a segunda época, né? Fazia um novo exame, a pessoa estudava, fazia a segunda época e, na maioria das vezes, conseguia se habilitar para o ciclo seguinte. Então, assim, tudo que o homem faz, na verdade, é cópia daquilo que Deus faz. Não é verdade? Tudo que o homem faz é cópia. É claro que, às vezes, mentes não evoluídas fazem uma cópia errada da coisa, né? Isso acontece também, né? Vê aquela intuição e ele aplica de forma errada, não amorosa, né? Então, isso pode acontecer. Mas uma coisa é verdade, Deus é amor e perdão. E todos têm a oportunidade de chegar à casa do Pai e muito mais ainda. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Muito bem, Carlos, vamos lá. Recadinho de sempre aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão, seja online aqui agora ou aos que assistem depois. Então, a todos, podem, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo da transmissão, isso ajuda, né, aqui na divulgação. Sempre que alguém, principalmente quando está ao vivo, né, sempre que alguém clica ali no sininho do like, a plataforma ela deixa disponível, né, o vídeo da transmissão para mais pessoas. Então, é por isso que nós pedimos aqui que colaborem, aproveitem, tanto os que estão assistindo aqui ao vivo e aqueles que assistirão depois o vídeo gravado. E compartilhe também, né? Manda para as pessoas que gostam desse tipo de assunto, desse tema, desse conteúdo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, né? E também clica ali no sininho das notificações. Sempre que houver uma atividade nova no canal, você vai receber o informativo, né? De que haverá um novo programa. E lembrando que hoje é o número 217 do projeto Iniciação, então estamos só aumentando aí o nosso acervo, né, de conteúdo. Então isso é muito bom, aqueles que já estudam, né, que já estão aí no caminho, e aqueles que estão começando. Então é interessante porque serve como referência, né, de pesquisa, de apoio. A gente deixa aí como dica, né, aqueles que estão começando agora, principalmente, porque tem muito material, porque são 217 programas, todos esses 217, contando com o de hoje, somente do projeto Iniciação. Então, assim, são todos falando, né, de iniciação, então ajuda bastante a se familiarizar com a linguagem, a ter um contato, né, com esse universo de iniciação. Então fica aí a nossa dica de estudo. E eu quero aproveitar aqui, professor, só para comentar sobre essa questão do joio e do trigo, que ela pode também ser também comparada com a questão da polaridade, né? Porque são os dois juntos ali, né? Que tem a mesma... No primeiro momento estão juntos, mas com tônicas diferentes, né? Tônicas opostas, né? Agora, a questão de separar, às vezes até separa, né? O problema é saber qual é o joio e qual é o trigo, né? Exatamente. É isso aí nós temos... Você falou bem, viu, Gilberto? Porque a humanidade em geral, eu digo, né? Tem uma grande dificuldade em entender a diferença entre bem e mal. Olha só que interessante. Se eu falar isso numa revista, numa coisa, só posso falar isso num programa de iniciação, porque ninguém vai aceitar isso. A humanidade
têm dificuldade de entender a diferença entre bem e mal. Porque a polaridade. O professor Henrique de Souza, uma vez, no fim da sua vida na face da Terra, depois ele foi para os mundos superiores, né, ou internos, ele disse assim, que ele gostaria que os discípulos entendessem a polaridade. E ele diz, quem entende a polaridade entende tudo. Não é verdade? Então, veja bem, a gente pode falar assim, o joio é o mal, o trigo é o bem. Não é bem, não vamos ser assim, radicais nisso. O joio é aquele que ainda não atingiu o conhecimento específico superior. E o trigo é aquele que atingiu o conhecimento. Mas todos têm a oportunidade de atingir o conhecimento. Todos têm a oportunidade. Ninguém vai ficar à margem dessa oportunidade. Deus dá a oportunidade para todos. Todos. Todos chegarão lá. Existem casos específicos em que a gente pode, no bem e no mal, entender de maneira diversa. Mas, então, o bem e o mal, na verdade, na polaridade, acima do segundo trono, o bem e o mal se acham em equilíbrio. Né? O bem e o mal se acham em equilíbrio. Na verdade, para os discípulos, isso aí ficou uma marca minha nas minhas aulas, né? Eu falo o seguinte, não é bem e mal, é o necessário. Que nem o karma, né? A pessoa diz, existe karma mal, karma bom. Karma do mal, karma do bem. Não é. Todo karma não é bem nem mal, é o necessário. Não é verdade? Então, é o necessário. Tanto que um karma pode parecer bem e outro karma pode parecer mal e pode ser totalmente diferente, né? Uma pessoa, por exemplo, pode ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro, ganhar na loteria. Então ela diz, que karma bom que eu tive, né? Fiquei rico. É karma bom? Pode ser o fim dela. Ela pode, se ela não tiver juízo, ela pode pegar esse dinheiro e fazer tantas coisas anômalas, praticar tantos atos ruins, que ela pode criar um karma pior ainda, né? Então, não existe karma bom nem karma mau. Lei do karma. Existe o karma necessário. O karma é o necessário para que a pessoa evolua. E assim também, o joio e o trigo é uma condição que... Isso acontece no planeta Terra, acontece em todos os planetas do universo. Não é uma questão do planeta Terra. É uma questão evolutiva que acontece no universo inteiro. Agora, a lei vem e faz justamente o reparo, né? Como numa escola, né? Se o aluno não está... Pelo menos antigamente era assim. Quando os alunos não aprendiam direito, repetia de ano, né? Então, repete de ano, mas vai chegar lá, não é verdade? Então, essa é uma questão. Agora, o entendimento do bem e do mal é de uma dificuldade muito grande. No 10º mandamento agartino, de Agartha, é dito que, é dado o seguinte ensinamento, que as consciências podem não entender o que é bem e mal, mas sabem o que é certo e errado. Isso é verdade. Agora, isso é verdade. Toda consciência sabe o que é certo e o que é errado. A gente não pode dizer, ele fez uma coisa, ele cometeu um crime porque pensou que era o certo. Não, disso não. Todo indivíduo sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode não saber o bem e o mal, mas o certo e o errado ele sabe. É verdade? Então, todos têm a responsabilidade perante a lei. Como ele sabe o que é certo e errado, ele tem a responsabilidade das suas atitudes e ações perante a lei universal. Então, isso é muito importante. É um assunto, não é fácil de entender isso, não é fácil não, viu? A gente precisa meditar muito. Mas eu sugiro esta posição de todos, né? Em vez de ver o bem e o mal, entender como aquilo que é o necessário. O professor falou isso. No ensinamento do mestre, ele falou assim, a pessoa não deve se preocupar com o bem ou com o mal. Sabe por quê? Ele diz, se a pessoa fica preocupada com o bem e com o mal, ela não tem tempo para pensar em outras coisas. Então ele diz, a pessoa deve se preocupar com o dever. Aí sim. A pessoa não deve ficar preocupada nem com o bem nem com o mal, porque ela não entende isso, mas com o dever. Ou seja, quando todos cumprem o seu dever, na verdade, então a lei evolutiva acontece, todos evoluem e atingem a finalidade específica que Jesus falou para atingir a casa do Pai. Então, é um assunto bem delicado, mas através da meditação a pessoa chega logo a uma conclusão bastante interessante. Tem uma pergunta aqui do Décio Oliveira, né? Isso.
Vamos lá. O Décio Oliveira, ele tem... Ó, ele coloca o seguinte... HPB e JHS foram criticados... HPB e JHS foram criticados pelos seus trabalhos. E conhecimento eubióticos e teosóficos ainda é um conhecimento que aponta para o futuro? Sem dúvida. A teosofia e a eubiose apontam para o futuro. Agora tem um problema. Tem pessoas que se entendem e outras que não entendem. Na verdade, isso aí faz parte. Tem pessoas que não entendem a questão do que tem na teosofia e na eubiose. Aí um outro é o estado de consciência do indivíduo, né? Ele pode entender ou não. Mas a eubiose e a teosofia apontam sempre o caminho para o caminho do conhecimento para a evolução em direção do futuro, né? Agora, é claro, tem uma coisa básica no universo, né? Na planeta Terra, né? Geralmente não. Na maioria das vezes, os mestres são maltratados, não é verdade? Na maioria das vezes, os mestres são criticados, são perseguidos, né? Jesus foi crucificado. Na verdade, Jesus é a base, a base do sistema evolutivo do Oriente, do Ocidente, né, atual, né? E futuramente, em direção em direção da nova civilização, foi crucificado, né? Agora, veja a bondade divina em que ele era veículo, né? Está no Evangelho. Na cruz, ele estava expirando e falou assim: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Então, é o perdão. Ele, na cruz, mesmo submetido a todos aqueles sofrimentos, aquelas torturas que o fizeram passar, ele pediu ao Pai que perdoasse. Então, mas ele mesmo estava perdoando a todos. Jesus perdoa a todos. Isso aí é uma projeção do Pai Celestial, do Eterno, né? Isso é muito importante. Agora, é claro que os mestres sempre são perseguidos. Em toda a história da humanidade, os mestres têm um grupo que segue direitinho o mestre e outro grupo maior que os criticam, perseguem. Mas isso faz parte da ignorância humana, né? Mas isso vai ser vencido através da evolução de cada um rumo à casa do Pai. Muito bom, professor. Eu acho que tem outra pergunta mais abaixo aqui do Guazelli, né? Deixa eu só mostrar. O professor falou do Isis sem véu. Sim. Só para o pessoal saber. Esse de capa amarela, né, professor? Esse aqui, né? Isso, exatamente. Isso. Aqui, são 4 volumes, né? Existem 4 volumes. Isso aí deve ser... o volume 1. Volume, tem mais 3. São 4 volumes. Só para o pessoal que não conhece, de repente, pode procurar aí na internet, no sebo. São 4 publicações fantásticas. Isso sem véu. É bem interessante, vale muito a pena. Isis, o que é isso? Repetindo. Isis, o que é? A mãe divina. Isis é a mãe divina. Então, tanto que ele é de capa azul, né, professor? Isso é capa azul, exatamente. Então, Isis tem a cor azul, né? O segundo trono tem a cor azul. Então, a gente olha para Isis, a gente não enxerga Isis, a gente vê os véus só que encobrem a visão de Isis, né? Então, Isis sem véu, o que significa? Intuitivamente, a gente deduz o seguinte: a gente tem que ir tirando esses véus. O nosso mestre fala desvelando, desvelar. E o nosso mestre fala o seguinte: não é só ler as cartas de revelação e incutir aquilo na cabeça. Não é isso, não. A revelação, o ensinamento tem que ser lido, estudado, comparado, meditado, e cada um deve tirar suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Cada um deve tirar suas próprias conclusões. O nosso mestre falou o seguinte, o professor Henrique de Souza: no início o mestre mostra o caminho. O discípulo segue sozinho o seu caminho. E no final, ele encontra o mestre dentro de si mesmo, Deus. Ele encontra o mestre dentro de si mesmo, porque está sempre dentro dele. Deus está sempre dentro de nós. Sempre esteve e sempre estará. Só que nós não enxergamos Deus por causa da nossa falta de evolução humana, né? Que a personalidade, a gente olha para... Podemos olhar para o nosso Deus interno, mas a personalidade é um véu. É um véu que separa a nossa personalidade do Deus que cada um tem dentro de si. Bom, aqui tem uma pergunta do Guazelli, está dividida em 2 partes, né? Primeira... A primeira parte ele fala o seguinte: os minerais se mostram para provar a eternidade através do seu silêncio, e não nessa da
necessidade de deslocamento, apenas saber o estar aqui e agora. Veja bem, vamos dizer, nós passamos pela vivência mineral. Hoje nós estamos passando pela experiência humana. Nós somos humanos? Não, não somos humanos. Isso também é importante. Né? Se eu falar isso aí numa revista ou numa reportagem, vão dizer que eu estou doido. Né? Vão dizer, interna isso aí porque ele está doido. Né? Ele está dizendo que nós não somos seres humanos. Mas não somos seres humanos. O que nós somos, então? Nós estamos passando pela experiência humana. E já passamos pela experiência mineral, vegetal, animal, e agora estamos passando pela experiência humana, não é verdade? Agora, é claro que, veja, o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo que nós encarnamos nesse corpo, ele tem estrutura mineral, não é verdade? A estrutura mineral tudo que circula no nosso organismo, os nossos ossos, né? E tudo, né? A constituição mineral, o arcabouço, né? Mineral. Nós temos o sistema nervoso, que é proveniente da evolução vegetal, não é verdade? Então, é por isso que é esse sistema neurovegetativo, de vegetal. Né? Então, nós temos a estrutura orgânica nossa, da vegetal, né? No sistema nervoso, não é isso? E o nosso sistema sanguíneo, né? Que é justamente a parte animal. Né? O sangue em nós representa, de base, a circulação sanguínea, né? Nosso sistema ruminal, né? E temos a consciência, né, que os animais não têm. Por exemplo, um animal, um cachorro, um gato, ele não tem a tríade, não tem ativada a tríade. Como seres divinos, eles têm a tríade, mas não ativada. Isso é importante. Não tem ativado. Agora, nós humanos, na época da Lemúria, recebemos a ativação da tríade superior e nos tornamos humanos. Então, nós humanos temos o quaternário e a tríade superior ativada. Né? Um animal não tem. Mas agora, nós estamos na quarta cadeia evolutiva. Né? Na próxima cadeia, tudo que é animal vai passar para a vida humana. Olha que interessante. Você que tem um cachorrinho aí, né? Um cachorrinho, gosta do cachorrinho, olha bem para o cachorrinho e pode pensar o seguinte: esse bichinho que está aqui na minha frente, na próxima cadeia evolutiva, vai ser um ser humano. Veja bem, vai ser um ser humano. E tem outra que eu vou falar. A pessoa diz assim: eu gostei de um cãozinho, achei um cão e levei para casa, um gatinho, etc. Não, não é assim. Não é eu achei um cão, um gato. Não é isso, não. Olha bem, as forças cósmicas conduzem esse animal para a sua família. Então, o animalzinho, o cachorrinho, o gatinho, ele está aprendendo com o ser humano como ser humano, como é ser humano. Ele está aprendendo, na verdade. Faz parte da programação evolutiva dele, para na quarta cadeia se tornar um ser humano. Né? Isso faz parte. Então, todo aquele bichinho que você tem em casa, um dia vai ser um ser humano. Né? É muito importante essa consciência. E a gente pode ver que um cachorro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, é sempre, né, o cachorro entende o que a gente fala. Né? O dono fala uma coisa, o cachorro entende. Né? Entende perfeitamente. Uma ordem do dono, faz isso, não faz aquilo, ele entende perfeitamente. Porque ele está naquele liame, né, prontinho para no futuro receber a tríade e tornar-se um ser humano. Todos caminhando, então é o mineral, o vegetal, o animal, o ser humano, caminhando para a casa do Pai. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, depois a gente volta para ver se tem mais alguma pergunta. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é o Centro de Terapias Holística, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone ou via WhatsApp. O número é prefixo de São Lourenço, 35, e o número é 99756-6874. Lembrando que tem também filial no Departamento da Eubiose de Brasília, Juiz de Fora, Departamento de Santana, em São Paulo, e Departamento do Sumaré, em São Paulo. Lembrando aí também o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. E também quero falar sobre o nosso projeto Iniciação. Todo sábado,
no mesmo horário, às 20h40, aqui no YouTube, no Conexão 3005, temos o projeto Iniciação com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Esse projeto visa passar conhecimentos iniciáticos e profundos para aqueles que necessitam dessa informação, que têm dúvida, que têm necessidade de aprimorar os seus conhecimentos. Então, todo sábado, às 20h40, aqui no YouTube, Conexão 3005, Projeto Iniciação. Bom, era isso os recados. Eu queria ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal está agradecendo, saudações, o Theo, né? Saudações de Campinas. Isso, eu queria também falar sobre uma palestra que vai ser realizada no dia 8, sábado que vem, dia 8 de agosto, no Departamento da Eubiose de Santana. Então, o Departamento da Eubiose de Santana fica na Conselheiro Saraiva 538. Então, ele vai ser presencial. Quem quiser conhecer o Departamento de Santana, ter contato com o palestrante que está aí, o Fernando Camposana, que vai falar sobre a influência da música no ser humano. É só comparecer, sem compromisso, é uma palestra gratuita, sábado, dia 8 de agosto, às 16 horas. Então, chega um pouquinho antes para conversar, para se aquecer nessa viagem na música, né? A influência da música no ser humano. Então, será no sábado que vem, dia 8 de agosto, no Departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva 538, e o palestrante será o Fernando Camposano. E lembrando, hein, quem estiver em outra cidade, em outro local, pode acessar aqui o canal Conexão 3005, que às 16 horas do sábado do dia 8 de agosto será transmitido também pelo YouTube, canal Conexão 3005. Prestigie, eu acho que é um assunto muito bacana. A influência... Eu quero dizer que o Fernando Camposano ele tem um conhecimento muito grande a respeito disso. Ele tem. Não, vale a pena assistir essa palestra, porque o Camposano é sensacional. Eu acho legal, né, fazer presencial, porque você vai ter contato com o palestrante, você vai poder conversar, você vai poder trocar informação. Mas vai ser transmitido pelo canal 3005, né? Isso, quem estiver em outra cidade, quem tiver algum problema de se deslocar, quem não puder comparecer presencialmente, prestigie aqui no canal Conexão 3005. E lembrando... Deve ficar também gravado no YouTube, né? Isso, vai ficar gravado. Quem não puder estar presencialmente pode assistir pelo YouTube. Isso, quem não puder assistir no dia, no horário, né, no sábado, dia 8, às 16 horas, a pessoa pode até morar em outro estado, né? Aí, também. Não vai perder, vai assistir no YouTube, tá lá. Fica gravado, aí depois assiste durante a semana, né? Se não tiver tempo de assistir, normalmente é 1h e meia, né? Quem não tiver tempo vai assistindo fragmentado, né? Vai complementando o conhecimento. Bom, os recados são esses. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, Gilberto? Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Não, finalizamos. Finalizamos. Muito bom. Bom, então eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade por mais um sábado aí de encontro, né? Mais conhecimento que trouxe, falar de conhecimentos iniciáticos, Helena Blavatsky, eubiose, né? E o presente aqui está nas nossas mãos, né, professor? A gente tem que entender tudo isso para realizar a marcha evolutiva da humanidade. Exato, é isso mesmo. Exatamente. Eu queria agradecer a todos, agradecer os participantes, lembrando que fica gravado, quem não pôde assistir agora, assiste aí durante a semana. Desejar um bom final de sábado, um bom domingo. Lembrando que sábado temos a palestra às 16 horas e o projeto Iniciação às 20h40. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Fiquem bem. Um ótimo domingo e nos vemos aqui no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Até sábado que vem e luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.